Essa é a nossa segunda aula de nosso seminário de Filosofia, Ciência e Tecnologia, tá? A primeira aula a gente fez uma introdução ao que era filosofia, falamos das características da filosofia, de modo bastante geral. A gente tem que dizer isso, a filosofia é muito mais ampla do que aquilo que foi apresentado. No entanto, aquilo serviu para a gente poder pensar algumas características básicas da filosofia. Então, tendo partido dessa base do que é filosofia, agora a gente vai entrar no texto que eu passei para vocês, do Rubem Alves, que é esse pedagogo brasileiro e também filósofo, teólogo, psicanalista, enfim, é uma referência muito interessante para quem quiser ler depois o Rubem Alves. Ele tem muitos e muitos livros publicados sobre essas áreas que eu falei. Vale a pena quem quiser dar uma conferida nele depois. Mas enfim, o livro é o Filosofia da Ciência, né? E a gente vai começar o nosso curso agora. Lembrando que essas aulas estão sendo disponibilizadas gravadas, e aí a gente usa o nosso encontro ao vivo para tirar as dúvidas, tá? Então vocês leiam o texto com atenção e qualquer dúvida que surgir do texto e também da explicação aqui que eu vou dar, vocês podem trazer na aula, tá? Então, qual é a ideia do curso aqui, pessoal? A ideia do curso da gente é fazer uma reflexão sobre o papel da ciência na nossa sociedade e estabelecer uma crítica, isto é, uma análise do papel da ciência, das suas benesses, digamos assim, das suas qualidades positivas, e mas também a gente poder fazer uma crítica da filosofia enquanto da ciência. Fazer uma filosofia da ciência seria refletir sobre o papel da ciência, né? Tanto os seus malefícios como os seus benefícios. De certa forma a gente vai fazer isso. Então, para a gente começar agora, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Desculpe aí essa gravação, está acontecendo assim nesse ambiente escuro, mas é porque foi o único ambiente que deu para gravar agora, essa hora da noite. Nenhum outro ambiente eu consegui gravar, porque enfim, essa situação que a gente está vivendo, né? A casa cheia, e eu tenho um filho pequeno, e aí a gente está se adaptando. Então, nesse processo, vocês vão perdoando aí qualquer falha que está acontecendo. Aos poucos a gente vai se adaptando e melhorando, tá? Então eu vou compartilhar para vocês aqui. Então, pessoal, é o seguinte: filosofia da ciência, tá? Introdução ao jogo e suas regras. Eu já falei do Rubem Alves, que é o autor, né? Um livro publicado aí em 1981, tá? Vamos direto pro texto. Primeiro capítulo: o senso comum e a ciência. Bom, de imediato a gente já fala que a gente tem aqui nesse título digamos assim, uma antítese entre dois elementos: a ciência e o senso comum, que são duas coisas que a gente escuta, a gente estuda, que são diferentes uma da outra. Do lado da ciência nós teríamos um conhecimento mais sólido, né? Um conhecimento mais seguro, digamos assim, mais sólido, com base em experimentações, em argumentações, em estudos que comprovam, ou seja, em comprovações. E o senso comum, nós teríamos a opinião do povo, das pessoas comuns, baseada essa opinião naquilo que ela conhece, mas que foi passada para ela, para aquela pessoa, por tradição, certo? Sem questionamento, sem pensar a respeito. O senso comum é um conhecimento, um tipo de saber que é passado
de geração após geração. Desculpe, de geração após geração, para as pessoas. Conhecimentos práticos, conhecimentos não muito aprofundados, mas que têm a finalidade de fazer com que os indivíduos possam sobreviver na sociedade. Então faz parte do senso comum uma série de práticas manuais, práticas do conhecimento popular. Tudo isso faz parte do senso comum. É uma área realmente muito importante, mas quando a gente pensa em ciência e senso comum, a gente sempre aparece com o que eu chamei de antítese, ou seja, essa diferença entre essas duas esferas, tá? Então aqui o autor se propõe a falar sobre essas duas coisas, né? Aí aqui ele cita essa frase, né? A ciência nada mais é que o senso comum refinado e disciplinado. Eu acho que aqui a gente já tem uma base para refletir o que eu estava falando. Refinamento, tornar aquilo melhor, mais avançado, disciplinado. O que? Melhor e mais avançado? O senso comum. Mas vamos com calma, porque a gente ainda não entrou no texto e o Rubem Alves ele é muito crítico. Então a gente vai ver qual é a visão dele da ciência e do senso comum agora. Então ele começa assim: o que é que as pessoas comuns pensam quando as palavras ciência ou cientista são mencionadas? Faça você mesmo um exercício. Feche os olhos e veja que imagens vêm à sua mente. As imagens mais comuns são as seguintes: o gênio louco que inventa coisas fantásticas, o tipo excêntrico, excêntrico, que quer dizer fora do centro, por isso que ele é excêntrico, fora do centro, manso, distraído. O indivíduo que pensa o tempo todo sobre fórmulas incompreensíveis ao comum dos mortais. E esse último tópico, alguém que fala com autoridade, que sabe sobre o que está falando, a quem os outros devem ouvir e, aí ele coloca 3 pontinhos, obedecer. Pessoal, aqui tem uma ironia, tá? Aqui tem uma ironia que vai voltar lá na frente no texto. O Rubem Alves falando, né? A ciência tem autoridade. Por quê? Porque ela sabe o que ela está falando. Nós todos devemos ouvir ela e obedecer. Aqui é quase como se fosse uma pergunta também, a gente poderia pensar. É uma ironia, né? Temos que obedecer a tudo o que a ciência diz. Digamos assim, o autor parece provocar a gente. Mas aí ele continua. Veja as imagens da ciência e do cientista que aparecem na televisão. Os agentes de propaganda não são bobos. Se eles usam tais imagens, é porque eles sabem que elas são eficientes para desencadear decisões e comportamentos. É o que foi dito antes. O cientista tem autoridade, sabe sobre o que está falando e os outros devem ouvi-lo e obedecê-lo. Daí que imagem de ciência e cientista pode e é usada para ajudar a vender cigarro. Veja, por exemplo, os novos tipos de cigarro produzidos cientificamente. E os laboratórios, microscópios e cientistas de aventais imaculadamente brancos enchem os olhos e a cabeça dos telespectadores. E há cientistas que anunciam pasta de dente, remédios para caspa, varizes e assim por diante. Então, o cientista na nossa sociedade, a gente olha assim e pensa, é ali que está concentrado o melhor tipo de saber, né? A ciência tem uma autoridade na nossa sociedade. Tudo o que é, às vezes as pessoas estão discutindo assim e dizem, a pessoa dá o ponto de vista dela, aí a outra diz, mas isso aí a ciência, isso não é ciência, e a ciência prova isso aí que você está dizendo. Ou então a pessoa diz o contrário, assim, diz, é verdade o que eu estou dizendo, a ciência afirma isso, como se a ciência fosse essa posse de tudo que fosse verdadeiro, né? E aí quem quer vender produtos na TV sabe desse poder da ciência. E aí coloca, a gente vê, né, propagandas de remédio, mostra o cientista com avental, pasta de dente,
mostra o cientista lá no laboratório fazendo a pasta de dente, usando a microscópios, tecnologia, né? Então aquilo a pessoa olha assim e na hora tem aquela famosa lavagem cerebral, né? Quem trabalha com propaganda trabalha de certo modo com muita psicologia, ou seja, maneiras de influenciar o comportamento das pessoas, tá? E elas sabem, e essas empresas sabem que o cientista tem um grande papel de autoridade na nossa sociedade. Aqui ele começa assim: o cientista virou um mito. E todo mito é perigoso, porque ele induz o comportamento e inibe o pensamento. Olha só essa frase. Todo mito é perigoso, porque ele induz o comportamento e inibe o pensamento. Este é um dos resultados engraçados e trágicos da ciência. Se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta, os cientistas, os outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam. Olha aí, vamos entender essa primeira frase. Primeiro, o mito é perigoso, por quê? Porque ele induz o comportamento e inibe o pensamento. Pensamento aqui, pessoal, é criticar, analisar antes de aceitar. Lembra da primeira aula lá, quem assistiu? A filosofia não aceita nada sem antes ter pensado, analisado, refletido. Se a pessoa não gosta de analisar, refletir o que está acontecendo diante dela, ela não gosta de pensar, né? Então, se ela não gosta de pensar, alguém vai pensar por ela. E essa pessoa que vai pensar por ela vai tomar as decisões, vai dizer o que é o correto e o que é o falso. E nesse caso, a pessoa que não gosta de pensar, o que sobra para ela? Seguir aquilo que o outro decidiu. Então, o mito aqui é perigoso porque o mito é essa. O que é o mito? O mito é, se você vai analisar a história do mito, da mitologia, né, você vai ver que a mitologia é essa crença em uma coisa realmente fantástica, uma coisa realmente extraordinária que acontece, mas que você não pode questionar aquilo, não, você só pode aceitar. Isso é um mito. Tem uma coisa emocional relacionada ao mito. O mito mexe com a emoção. E aí, nesse sentido, deixa a própria razão nublada, ou seja, sem funcionar direito, tá? Então, ele disse que nesse sentido do cientista que a gente estava falando, que aparece na TV e a população acha aquilo realmente seguro, autoridade, as pessoas, os marqueteiros, os caras que fazem propaganda, sabem disso e utilizam essa linguagem para manipular as pessoas. Por quê? Porque o cientista virou um mito, tá? Aí ele provoca aqui a gente, ó. Tá, então se tem alguém que pensa, a gente tá desobrigado de pensar. A gente não precisa mais pensar, não. Os cientistas pensam e a gente mandam e a gente obedece, é assim. É uma provocação do autor. Aí ele continua: quando o médico lhe dá uma receita, você faz perguntas? Sabe como os medicamentos funcionam? Será que você se pergunta se o médico sabe como os medicamentos funcionam? Ele manda, a gente compra e toma. Não pensamos, obedecemos. Não precisamos pensar, porque acreditamos que há indivíduos especializados e competentes em pensar. Pagamos para que ele pense por nós. Olha que interessante. Pare para pensar um segundo como é que funciona de fato a sociedade nossa, né? Pagamos para que ele pense por nós. O doutor mandou, né? O doutor é quem sabe. E depois ainda dizem por aí que vivemos em uma civilização científica. O que eu disse dos médicos, você pode aplicar a tudo. Os economistas tomam decisões e temos de obedecer. Os engenheiros e urbanistas dizem como devem ser as nossas cidades. E assim acontece.
Dizem que o álcool será a solução para que nossos automóveis continuem a trafegar. E a agricultura se altera para que a palavra dos técnicos se cumpra. Afinal de contas, para que serve a nossa cabeça? Ainda podemos pensar? Adianta pensar? Então, uma série de questões aí que ele coloca para fazer a gente refletir, né? A gente poderia pensar assim, qual é o lugar do pensamento hoje, né? A gente sempre está ocupado com alguma coisa e evita muitas vezes pensar, né? A gente quer ocupar nossa mente com o máximo de coisas possíveis, às vezes, para evitar o pensamento, né? Aí ele continua aqui, ó. Antes de mais nada é necessário acabar com o mito de que o cientista é uma pessoa que pensa melhor do que as outras. Ó, aqui começa uma crítica dele, ó. É preciso acabar com o mito de que o cientista é uma pessoa que pensa melhor. Para ele isso é um mito. Ou seja, é uma coisa que foi passada para você como verdade, você não pode questionar, mas sim, você pode questionar. O fato de uma pessoa ser muito boa para jogar xadrez não significa que ela seja mais inteligente do que os não jogadores. Você pode ser um especialista em resolver quebra-cabeças. Isto não o torna mais capacitado na arte de pensar. Tocar piano, como tocar qualquer instrumento, é extremamente complicado. O pianista tem de dominar uma série de técnicas distintas: oitavas, sextas, terças, trinados, legatos, staccatos, e coordená-las para que a execução ocorra de forma integrada e equilibrada. Imagine um pianista que resolva especializar-se na técnica dos trinados apenas. Essa técnica ele falou lá em cima. O que vai acontecer é que ele será capaz de fazer trinados como ninguém, só que ele não será capaz de executar nenhuma música. Olha aqui, pessoal, isso é importante. Presta atenção nesse trecho. O camarada, o pianista, ele está dando um exemplo. Ele se especializa nessa técnica aqui, primeira que ele falou aqui, ó. Na terceira, na quarta, trinado. Ele se especializa em fazer só isso aqui, o pianista, tá? No exemplo. Quando ele consegue, aí ele diz aqui, ó, ele não será capaz de executar nenhuma música. Ele vai saber fazer o trinado muito bem, aquela técnica, mas ele não vai saber tocar nenhuma música. Então preste atenção. O especialista é alguém que só vê uma coisa e deixa de ver todo o resto. Fulano se especializou em tal coisa. Ele deixou de ver. Aí você pergunta a ele qualquer outra coisa de outra área que ele não estudou e ele não tem a menor ideia. Porque ele dedicou toda a energia a ser especialista em uma só coisa. Aí ele continua aqui, ó. Cientistas são como pianistas que resolveram especializar-se numa técnica só. Imagine as várias divisões da ciência: física, química, biologia, psicologia, sociologia, como técnicas, tá? Imagine todas essas áreas como técnicas especializadas. No início, pensava-se que tais especializações produziriam miraculosamente uma sinfonia. Isso não ocorreu. Ou seja, no início pensava que quanto mais especialistas a gente tivesse, melhor seria, porque cada um tocando um instrumento diferente, esses instrumentos juntos criariam uma harmonia, se completariam uns aos outros e a gente teria uma sinfonia de instrumentos, ou seja, um belo som a partir de múltiplos instrumentos. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que cada músico é surdo para o que os outros estão tocando. Físicos não entendem sociólogos, que não sabem traduzir as afirmações dos biólogos, que por sua vez não compreendem a linguagem da economia, e assim por diante. Então olha que interessante. Cada pessoa olhando para o seu próprio umbigo, né? O individualismo, nesse sentido aqui, é o fenômeno da especialização. Vamos mais um parágrafo aqui.
Então, a especialização pode transformar-se numa perigosa fraqueza. Um animal que só desenvolvesse e especializasse os olhos se tornaria um gênio no mundo das cores e das formas, mas se tornaria incapaz de perceber o mundo dos sons e dos odores. Isto pode ser fatal para a sobrevivência. Então, pessoal, veja que aqui ele já começa a fazer algumas críticas bem pesadas, digamos assim, né? Aí ele dá um exemplo hipotético aqui, ó. Veja, pense num animal. Um animal começa a desenvolver-se, as habilidades dele, o próprio corpo começa a evoluir num certo sentido, a mudar, a se especializar, a fazer só uma coisa. E aí ele coloca aqui, os olhos do animal e ficam completamente evoluídos e ele se torna o gênio do mundo das cores e das formas. Esse animal que se especializou nesse sentido, cores e formas para ele é especialista nisso, muito bom em ver cores variadas e ver formas variadas. Mas o problema é que a realidade, e aqui está o ponto, pessoal, esse é o ponto, a realidade é múltipla, ela não é uma só. E se você se especializa, e se a realidade é múltipla, se a realidade é complexa, né? Essa é uma boa palavra, complexa, ou seja, um monte de elementos compondo uma única coisa. Isso é um complexo. A gente diz a realidade é complexa, a realidade é formada de muita coisa. Mas aí o especialista só se especializa em uma. E nesse caso, quando ele faz isso, ele se nega a ver todas as outras, né? Ele fica cego para as outras, ou surdo, como ele usa, né? A metáfora dos instrumentos musicais, ele fica surdo para as outras. Então, pessoal, esse é o texto. A gente leu aqui a primeira página, na página 7, né, quando começa. A gente leu a página 8 e um pouquinho da 9, tá? A gente vai ficar por aqui porque já são 20 minutos, não vamos tornar essa aula muito longa. Então vocês leiam o texto, tá? E leiam o texto e as dúvidas que vocês tiverem, a gente tira na nossa aula, tá? Quando for ao vivo, beleza? Então até mais, pessoal.